Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente para falar aí sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer também as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo aí ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo aí com outras pessoas que gostam do mercado financeiro, que querem ser especialistas ou que simplesmente trabalham e querem começar aí o seu dia bem informado com tudo aquilo que movimenta o mercado. Hoje, dia 22 de dezembro de 2021. Não esqueça, você também pode receber esse conteúdo gratuitamente também em PDF aí no seu WhatsApp. Basta aí na descrição do link tem o link de um dos nossos grupos e você recebe esse conteúdo diariamente antes das 7 horas da manhã. Olhando um pouquinho aí para o mercado e para aquilo que aconteceu no dia de ontem, após 2 dias aí de forte queda aí nos mercados globais. Ontem tivemos um dia aí de recuperação dos principais players mundiais e o índice Ibovespa, a Bolsa Brasileira, também seguiu essa retomada com um pouco menos de ímpeto, né? Um dia ainda aí com uma liquidez bem menor, principalmente aí pelo momento em que vivemos e também aí a baixa concentração de ações, de acontecimentos que podem mexer com o mercado no cenário interno, acaba fazendo com que haja uma maior exposição aí a acompanhar as bolsas internacionais e em alguns momentos com essa menor liquidez que vimos aí nos últimos dias e deve prevalecer também nessas últimas semanas e do ano de 2021 e primeiras semanas do ano de 2022. Olhando aí para aquilo que impactou um pouquinho mais o cenário brasileiro no dia de ontem, nós tivemos aí a aprovação do orçamento ainda durante o período aí de abertura de mercado, né, pela Comissão Mista Orçamentária do Congresso, o aumento aí do orçamento para 2022, com algumas mudanças, né? Haviam algumas discussões aí, houveram mudanças em relação ao fundo eleitoral, que foi aprovado aí com um valor um pouco menor do que era a expectativa inicial, mas ficando ainda na casa de 5,9 bilhões. Tivemos aí mudança aí com relação ao aumento, reajuste do salário dos policiais e também outros detalhes aí como a PEC dos precatórios e outros pontos aí que foram aprovados então pela Comissão Mista Orçamentária e depois do horário aí houve também a votação no plenário do Congresso e falamos um pouco mais sobre isso aí durante o nosso bate-papo aqui no Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando um pouquinho aí para o exterior, ainda temos um aumento aí muito grande de casos de Covid-19, mas o que acalmou um pouquinho os mercados no dia de ontem foi o discurso do presidente norte-americano Joe Biden, onde ele reforçou aí as medidas de segurança nos Estados Unidos, principalmente com a questão de aumentar o número de testagem das pessoas, disponibilizar e incentivar o maior uso das vacinas disponíveis e também aí reforçando que não pretende nenhum tipo aí nesse momento de medida restritiva ou lockdown, o que trouxe um pouco mais de alívio para o mercado no dia de ontem. Ainda tivemos na Europa, mesmo aí com toda a preocupação com o aumento de casos e alguns países aí que fizeram lockdown durante a semana, tivemos também um momento de alta com essa tranquilidade e também com notícias de que a vacina da Moderna, ela seria aí o suficiente com uma dose de reforço para continuar aí promovendo aí a proteção contra a variante Omicron. Isso trouxe um pouco mais aí de tranquilidade também nos mercados europeus e no restante dos mercados globais, e com essa maior tranquilidade, com a expectativa maior em relação à retomada econômica, voltamos a ter também o preço das commodities, como é o caso do minério, se mantendo ali em alta, e também o petróleo voltando a subir forte no dia de ontem, com essa perspectiva de maior consumo de
combustível fóssil, visto que não deve ter medidas restritivas ou não deve ampliar aí os prazos das medidas restritivas aí de modo geral. Essa foi a tônica do mercado aí no dia de ontem, no dia 21, e olhando para números de forma geral, fica mais fácil a gente continuar esse nosso bate-papo. Índice Bovespa aqui então subiu 0,46%, chegando aí a 105.500 pontos, temos um zero a mais aí na tela, né? O dólar ele caiu 0,03% a R$ 5,73, com um movimento aí de venda de moeda estrangeira pelo Banco Central Brasileiro. Falamos ainda durante o nosso bate-papo aqui um pouquinho mais sobre isso. E olhando para as bolsas norte-americanas, elas fecharam em forte alta no dia de ontem. Nasdaq, a bolsa de tecnologia, subiu 2,40%, chegando a 15.341 pontos. Índice S&P 500 subiu 1,78% a 4.649 pontos. E Dow Jones subiu 1,60% a 35.492 pontos. Na Europa, tivemos aí uma leve alta do euro de 0,07% a R$ 6,47. E as bolsas também subiram acima de 1%. O DAX na Alemanha subiu 1,36% a 15.447 pontos. O CAC na França chegou aos 6.964 pontos, uma alta de 1,38%. E no Reino Unido a alta também foi na casa de 1,38%, com a bolsa chegando a 7.297 pontos. Na Ásia, como havíamos visto já no fechamento do nosso Morning Call de ontem, a China fechou em alta de 0,82% a 14.688 pontos, e o Japão forte alta de 2,08% a 28.517 pontos, fechamento aí do dia de ontem. Cenário de cripto, voltamos a ter aí as criptomoedas, as principais dela, né, Bitcoin e Ethereum, fechando em alta no dia de ontem. Bitcoin subiu 4,46%, números de fechamento do dia de ontem, e o Ethereum aí subindo 2,89%. Como falávamos na abertura do nosso bate-papo aqui do nosso Morning Call, tivemos aí o petróleo também subindo e a perspectiva de petróleo futuro também elevando aí para fechamento em dezembro de 2021. O Brent fechou aí a $73,99 a cotação e o WTI a $71,30 a cotação do barril. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, com a retomada da confiança aí, vinda após o discurso do presidente Joe Biden nos Estados Unidos e a alta das bolsas, o índice VIX aí caiu 8,13% e fechou aí a 21,01%. Lembrando aí, quanto mais alto o índice VIX, maior a volatilidade, maior o risco no mercado de renda variável. Metais futuro, tivemos aí o ouro ontem fechando a negociação a $1.793,70 a onça. Alumínio futuro fechando a $2.786,25 e o ferro refinado aí se mantendo na casa dos $113, 113,64 de dólar a tonelada do ferro refinado, cotação aí para fechamento de dezembro de 2021. Olhando aí para as ações que compõem o índice Bovespa e as principais altas do dia de ontem, tivemos Embry 3, que é Embraer, subindo 16,02% e chegando a 23,10%. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa alta aí durante o nosso bate-papo. Azul 4 também ontem subiu 7,87% a R$ 26,44. Também tivemos forte alta de Gol. Alguns dos motivos aí também o fato aí dos problemas em relação à Ita, né, Itapemirim, que aí acaba favorecendo as demais companhias aí já consolidadas no país. LWSA3 Localweb também voltando a subir 6,50% num movimento de correção após as quedas dos últimos dias e chegando a R$ 13,59. BRAP4 Bradespar subiu 5,55% a R$ 23,57
e Gol 4 subiu 5,11% a R$ 18,30, fechamento aí das principais altas de ações que compõem o índice Bovespa no dia de ontem. Já as principais baixas aí ficaram por conta de Alpa 4, Alpargatas, que caiu 4,36% a R$ 37,00, mesmo em meio aí ao seu posicionamento no mercado internacional. BID4, as ações preferenciais de Banco Inter, também caindo 3,64%, chegando aí a R$ 9,51. IRB e RBR3 caiu 3,10% a R$ 4,06. B3SA3, a Bolsa Brasileira, caindo 3,07% a R$ 11,37. E Via 3, né, a dona aí de Ponto Frio e Casas Bahia, caindo 2,74% e chegando aí a R$ 4,61, também caindo forte aí a varejista nas últimas semanas. Olhando para a agenda de indicadores de hoje, aquilo que vale a pena ficar de olho em relação ao mercado. Hoje é dia da divulgação aí do índice de confiança do consumidor brasileiro, referente aí ao mês de outubro, então vale a pena ficar de olho nessa divulgação. Fluxo cambial estrangeiro também, olhando aí a perspectiva da confiança do investidor estrangeiro em relação ao país, então também vale a pena ficar de olho nesse indicador. Olhando aí um pouquinho também para os indicadores a nível internacional, temos aí a perspectiva aí de PIB no Reino Unido a ser divulgado aí no dia de hoje. Ele veio aí com uma perspectiva de queda em relação a meses anteriores, então também preocupando essa retomada aí em relação à Europa, Reino Unido, e isso pode preocupar mercados de forma geral. Temos hoje a divulgação aí do IPP, Índice de Preços ao Produtor na França. Lembrando aí que a gente sempre reforça que o índice de preços ao produtor, né, a inflação do atacado, da indústria de forma geral, ela acaba sendo repassada posteriormente ao consumidor final, impactando diretamente aí na inflação, que tem pesado bastante aí a nível global, inclusive forçando aí diversos países a mexer com taxa de juros e a trabalhar com a retirada de estímulos, né, através dos bancos centrais, como já vimos aí durante a semana passada. Nos Estados Unidos, aí nós temos também a divulgação do PIB do terceiro trimestre, a perspectiva, novamente. Confiança do consumidor nos Estados Unidos, também um dado importante para ficar de olho. E o estoque bruto de petróleo, né? Justamente aí para esse olhar em relação ao preço da commodity. Lembrando que recentemente os Estados Unidos aí forçaram, né, a OPEP aí a mexer com a perspectiva de ampliação do preço da produção de barris de petróleo diária, quando os Estados Unidos aí ameaçaram aí, vender os seus estoques de petróleo. Então vale a pena ficar de olho também nesse indicador, principalmente aí pela potência que é o governo norte-americano em relação à produção de petróleo. E ao final do dia, né, já início da noite, nós temos aí a divulgação do índice de confiança do consumidor também lá no Reino Unido. Esse também é um indicador importante com esse olhar para a retomada econômica e a confiança dos atuais consumidores em relação a essa retomada. Olhando um pouquinho para âmbito político e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, a tendência é que tenhamos aí durante essa semana e as próximas um menor índice de informações relevantes no âmbito político, com o aumento aí com a chegada do recesso parlamentar, mas ainda temos alguns pontos que podem mexer com o mercado e podem ter desdobramentos aí para o restante desse ano e início de 2022. Tivemos aí então ontem, após a pressão do Centrão, a aprovação do fundo eleitoral, né, que já falávamos anteriormente, de 5,9 bilhões de reais, que foi aprovado pelo Congresso. Existe uma discussão aí por parte do STF, principalmente para tentar coibir um pouco dessa mudança. O fundo eleitoral, ele acabou aí
ficando menor do que o que foi vetado anteriormente pelo presidente Jair Bolsonaro, mas subiu cerca de 140% em relação às últimas eleições presidenciais, onde nós tivemos aí um uso de 2 bilhões aproximadamente aí no fundo eleitoral, e hoje estamos falando de algo aí próximo de 6, então é um aumento bem grande, e isso pode gerar, obviamente, maiores atritos e mexer com o mercado financeiro. Falávamos aí na semana passada e também no início dessa semana da pressão de alguns partidos, principalmente do Centrão também, para que no próximo ano houvesse um reajuste aí do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, e foi recém-aprovado o reajuste para chegar em algo próximo de R$ 600. O ministro-chefe da Casa Civil reforçou aí que não existe nenhum espaço para negociação de um Auxílio Brasil acima dos R$ 400. Isso, obviamente, traz uma tranquilidade maior aí em relação ao risco fiscal brasileiro. Onde temos uma notícia positiva, logo em seguida, olhando para esse risco fiscal, também temos um problema maior, a aprovação do reajuste aí de salário dos policiais, juntamente aí com o orçamento aí de 2022, pode gerar aí pressão de outras categorias, inclusive aí auditores fiscais e outras categorias, aí outros sindicatos já ameaçam aí uma greve por aumento de salários, já que houve espaço aí para aumento nos salários aí dos policiais. Eles também podem exigir isso tanto do governo federal quanto aí a nível estadual e municipal, gerando aí uma pressão maior por gastos, e essa pressão maior por gastos mexe, obviamente, aí com o mercado financeiro, com a confiança em relação ao risco fiscal brasileiro. Então podemos ter desdobramentos nesse sentido, vale a pena ficar de olho, inclusive lembrando o presidente Jair Bolsonaro, algumas semanas atrás, reforçou aí que haveria espaço aí para reajuste de todas as categorias aí no próximo ano, né? Principalmente aí quando se discutia ali o espaço no orçamento com a PEC dos precatórios. Então isso tudo aí pode gerar, obviamente, um maior atrito e maior cobrança aí por parte dessas categorias, mexendo com o risco fiscal brasileiro e com o mercado financeiro também. Falando novamente em eleições 2022, que é uma das tônicas quase que diárias aqui do nosso bate-papo, o PT e o PSB começam aí a estreitar o relacionamento, né, pensando naquela proposta de o PT ter o candidato à presidência, o Luiz Inácio Lula da Silva, e o PSB apoiando a coligação aí com o Geraldo Alckmin como vice-candidato à presidência. Algumas discussões aí nas últimas semanas aí não estavam bem alinhadas, mas essas definições de critérios começam a aparecer para que haja essa coligação em 2022. A ideia, num primeiro momento, dos dois partidos é fazer uma pesquisa aí no estado de São Paulo para ver quem seria aí o candidato com uma melhor visibilidade, se seria o candidato do PT, Fernando Haddad, candidato do Lula, ou o candidato o França do PSB, e aí sim definir pela posição de quem seria o candidato aí ao governo de São Paulo. Com isso, obviamente, aí começa a se estreitar essa relação dos dois partidos e podemos realmente em breve ter uma confirmação aí dessa coligação PT-PSB e principalmente a união aí de uma pré-candidatura do ex-presidente Lula e também aí do Geraldo Alckmin como vice-candidato à presidência. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer com o mercado financeiro. Outro ponto aí que pode mexer com o mercado financeiro, recentemente aí o atual presidente Jair Bolsonaro aí, ameaçou divulgar dados aí dos técnicos e diretores da Anvisa que aprovaram a vacinação de crianças, inclusive aí a PGR já está investigando essas falas do presidente Jair Bolsonaro e há algumas denúncias encaminhadas ao STF em relação a essas falas, e tivemos agora aí mais de 150 e-mails de ameaças aí a diretores e técnicos da Anvisa, o que acaba também trazendo um maior burburinho em relação a esse tema, e podemos ter um maior atrito aí do judiciário com o legislativo por conta aí das falas do presidente e também aí dessa investigação que agora pode ser acelerada por conta dessas ameaças aí aos técnicos e diretores da Anvisa.
Olhando agora um pouquinho aí, principalmente aí para âmbito de economia, a evolução do consumo que nós estamos tendo, principalmente aí com o Open Banking, né? Temos uma realidade aí do Open Insurance, Open Finance também, que deve ser uma realidade aí para os próximos meses. Uma mostra disso é que o Pix já equivale aí a 80% e não 8%, né? Ficamos com um zero a mais lá na alta do S&P e agora faltou um zero aqui no 80, né? Mas são 80% aí já das transações, equivale aí a 80% das transações com cartões, o Pix, que tem aí pouco mais de um ano basicamente aí de implementação, cerca de um ano, na verdade, de implementação, e já tem uma equivalência aí de 80% das transações com cartões. Isso tudo tem ampliado aí com as novas fases do Pix e do Open Banking, e devemos ter uma evolução muito grande também em relação a isso no âmbito econômico, com o Open Finance, o Open Insurance, né, que nós já falamos aqui anteriormente. O movimento de venda de dólares aí pelo Banco Central no dia de ontem, né, fez com que segurasse a alta da moeda, mas surgiu aí uma dúvida em relação aí aos especialistas de qual é o real objetivo aí do Banco Central. Lembrando aí que o Banco Central tem atuado poucas vezes com a venda no mercado à vista de moeda estrangeira. Normalmente aí o principal uso aí para controle cambial tem sido aí os swaps, né, para proteção cambial nesse sentido. E esses pequenos movimentos aí levam aí principalmente a uma dúvida em relação aí qual o objetivo do Banco Central com essa intervenção, se seria aí controlar aí a alta da moeda ou o controle apenas aí da inflação, né? Lembrando aí que é uma das formas de conter a inflação, contendo essa alta da moeda, visto que nós temos aí uma grande quantidade de produtos ainda que são importados e acabam impactando diretamente aí no preço final, como um dos casos aí é o combustível, né, que não necessariamente seja importado, mas a cotação dele, a precificação dele pela Petrobras é o preço do barril e também a cotação da moeda em dólar, e por isso aí temos um peso maior de inflação. Então vale a pena ficar também de olho nesses desdobramentos do Banco Central, que tem olhado muito aí para controlar a inflação durante o ano de 2022 e alcançar novamente o centro da meta em 2023. Com isso aí vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. A SEC, que é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, né, a Comissão de Valores Mobiliários. Recentemente nós já falávamos aqui sobre algumas exigências aí em relação às empresas listadas ou para empresas que quisessem se listar nas bolsas norte-americanas, principalmente as empresas chinesas, né, onde elas não poderiam ou elas deveriam aí ressaltar, trazer aí como informação relevante toda e qualquer interferência aí do governo em relação à empresa, e agora a SEC amplia aí essas exigências de maior transparência das empresas chinesas que são listadas na bolsa norte-americana. Isso obviamente pode trazer aí um maior atrito entre Estados Unidos e China, mas também traz uma maior transparência aí para os investidores, então alguns movimentos que vale a pena ficar de olho. Lembrando aí, ontem falávamos aqui também que na nova lista aí das 10 maiores empresas globais não temos mais uma empresa chinesa, então esse movimento também é interessante de ficar de olho, principalmente em meio aí a corrida aí como maior potência global entre China e Estados Unidos. Ainda olhando um pouquinho para a economia internacional, o presidente norte-americano Joe Biden ainda acredita naquela negociação e na possível aprovação aí do plano econômico de 2 trilhões de dólares, né, que para infraestrutura e clima, aquele que o líder do Senado disse que iria se opor durante essa semana. Ele ainda acredita, então, o presidente Joe Biden,
que esse plano aí possa ser aprovado. Lembrando aí a fala de ontem, inclusive, do presidente Joe Biden, foi de que a aceleração da economia norte-americana pode ser muito prejudicada, retomada, caso esse projeto aí não seja aprovado, e ele tenta sensibilizar então a população e também os parlamentares, lembrando que esse plano aí, né, de 2 trilhões voltado aí para clima e infraestrutura pode mexer aí no imposto aí pago pelos mais ricos. Então esse também é um ponto aí que pode mexer com a economia global aí nas próximas semanas, vale a pena ficar de olho. E a ANAC, Agência Nacional de Aviação, aprovou aí o edital de leilão e concessão aí de 15 aeroportos aí brasileiros para o primeiro semestre de 2022, não 2021, né? Primeiro semestre de 2021 já foi faz tempo, mas a possibilidade, desde que seja aprovado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, podemos aí ter 15 aeroportos aí sendo leiloados a sua concessão no ano de 2022, e isso aumentando, obviamente, aí a arrecadação e melhorando talvez a experiência aí do usuário de forma geral. Olhando agora um pouquinho aí para setor corporativo, uma informação aí que pode mexer com o mercado aí e o setor especificamente de turismo e também de aviação. Um estudo aí, uma informação preliminar diz que o risco de uma contaminação pela variante Ômicron em um avião é 2 vezes maior do que as demais variantes. Isso obviamente aí pode afetar o setor aéreo, né, com esse receio aí das pessoas de viajarem, de se contaminarem aí com a nova variante, por haver um maior risco, e também mexer obviamente aí com o setor de turismo, que acaba sendo diretamente impactado nesse sentido. Falávamos aí no momento de altas e baixas das ações do índice Bovespa, que nós retornaríamos a esse tema. A Embraer, né, que tem aí dentro da Embraer aí a startup Eve, que olha aí para a produção aí de carros voadores. Foi confirmado então a fusão da Eve com a Zenith. É uma fusão aí que pode gerar algo próximo aí de 3 bilhões, e até o final do ano que vem, o segundo semestre de 2022, pode haver aí uma nova empresa com essa fusão, e essa empresa aí ser listada aí na Bolsa de Nova York para acelerar aí essa questão de mobilidade via carros voadores, né, que é os protótipos aí, inclusive já existem algumas encomendas para Eve nesse sentido, e é uma empresa aí que surgiu dentro da Embraer, uma startup da Embraer, e isso reforçou aí a recuperação da Embraer no ano, que ultrapassou 160% a valorização da companhia em 2021. Então vale a pena ficar de olho também nos desdobramentos desse setor, reforçando aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias aqui que podem impactar o mercado de forma geral. Aí, obrigado aí, agradece aí o trabalho, agradeço vocês aí também por acompanhar diariamente, e o foco aqui é fazer o melhor diariamente também. Continuando aí, a Dexco, né, comprou a Castelatto e entra aí num novo setor aí no mercado. A Dexco, que trabalha aí muito mais com artigos de madeira e artigos também de metais, né, para torneiras, louças sanitárias, entre outros, agora compra a Castelatto e entra aí num novo mercado, o de revestimentos em concreto arquitetônico, isso também podendo mexer com esse setor, apesar aí de termos tido uma forte evolução nesse ano, existe uma perspectiva aí diferente para o próximo ano, né, com uma certa desaceleração aí do mercado de construção, mas o mercado de reformas pode continuar em alta, assim como aconteceu no ano aí de 2021. A companhia Vale, que esse ano aí foi uma das empresas aí que bateu recorde em pagamento de dividendos também. Agora ela se prepara aí para deixar aí o setor de carvão, olhando também para a questão de ESG. Ela vendeu alguns ativos aí de carvão em Moçambique, entrando um bom valor em caixa também. E agora ela foca aí em ser uma mineradora de baixo carbono, né? Trabalhar com a mineração de baixo carbono, com esse olhar ESG também, que tem valorizado também a companhia e também garantido aí algum crescimento para empresas desse setor. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E após recorde de ataques cibernéticos no ano de 2021,
em 2022, as empresas aí planejam um investimento muito maior, podendo até triplicar aí o valor dos investimentos em proteção cibernética. Também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nesses investimentos aí que podem impactar o setor. Lembrando que tivemos várias empresas aí durante o ano que sofreram aí com os ataques, principalmente aí aqueles ataques que criptografavam aí algumas das informações e havia aí uma exigência aí de um pagamento de resgate para que as empresas pudessem então buscar novamente aí as informações que eram delas mesmas. Agora já são 6h20 da manhã. Vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Bolsas asiáticas já estão fechadas. Na China, a bolsa chinesa fechou novamente em alta de 0,70%. A bolsa fechou às 5h30 da manhã. 14.791 pontos. Também aí vindo essa retomada aí, principalmente aí com o efeito do discurso do presidente norte-americano Joe Biden, né? Lembrando as falas dele aí de não haver um fechamento aí e nem não haver fechamento das economias e nem medidas restritivas, acabou impactando todo o mercado. E as bolsas asiáticas já estavam fechadas, então elas surfaram ainda o movimento dessas falas do presidente americano no dia de ontem. Com isso, a bolsa Nikkei no Japão também fechou em alta, uma alta mais tímida do que o dia anterior, alta de 0,16% a 28.562 pontos. Olhando aí para o restante dos mercados, não temos aí uma definição específica aí de qual o caminho das principais bolsas no dia de hoje, as bolsas operando em sentidos contrários e com bastante oscilação desde as primeiras horas do dia. Olhando aí nesse momento, 6h21 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 0,10, o CAC na França sobe 0,20 e no Reino Unido aí temos um descolamento, principalmente com as informações referente aí à previsão de PIB menor. Nesse momento aí o Reino Unido também em relação aí menor crescimento e aumento dos casos de Covid, nós temos uma queda de 0,20 na bolsa aí do Reino Unido nesse momento. Pré-market dos Estados Unidos também operando em sinal negativo nesse momento, mas oscilando bastante e ficando em alguns momentos aí entre perdas e ganhos desde as primeiras horas do dia. Temos aí Dow Jones nesse momento caindo 0,10, S&P 500 caindo 0,15 e Nasdaq caindo 0,30, isso aí olhando pré-market às 6h22. Índice Ibovespa aí deve seguir as bolsas internacionais, lembrando aí não temos tanto movimento no mercado interno para causar um descolamento ou potencializar resultados. Vale a pena ficar de olho aqui, principalmente aí nos desdobramentos em relação ao orçamento 2022 e aquilo que pode aí gerar aí de calor em relação a pedidos de aumentos salariais de outras categorias, além dos policiais que tiveram aí a aprovação do seu reajuste no dia de ontem. Obrigado por mais um dia ter a companhia de vocês. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente. Desejo um bom dia de trabalho, um bom restante de semana e até amanhã. Tchau, tchau.